As testemunhas de Jeová e o amor que nunca acaba. Em João 13,35, Jesus diz: Por meio disto todos saberão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor entre si. Então aqui estão as palavras de Jesus, mostrando que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor. Agora vejam o que diz a revista Sentinela, de outubro de 2019, na página 18, falando do programa para a Assembleia, para o Congresso. Diz assim: o programa do Congresso de 2019, com o tema O Amor Nunca Acaba, mostra que podemos nos sentir ainda mais seguros com a proteção amorosa de Jeová. Então eles fizeram até um congresso com esse tema em 2019. O amor nunca acaba. Agora eu vejo o que disse Gerson e Catiane sobre esse assunto. Desde os nossos primeiros contatos com as testemunhas de Jeová, temos lido a exaustão que esse texto se aplica às próprias testemunhas de Jeová e à sua organização. Mas os fatos têm mostrado uma realidade bem diferente. Por exemplo, como Jesus, que é o nosso modelo, tratou aquelas pessoas que eram consideradas pecadoras e indignas de consideração por parte dos líderes religiosos judeus da sua época. Será que a maneira como as testemunhas de Jeová têm tratado as pessoas que saem da organização tem alguma semelhança com a maneira com que Cristo tratava as pessoas que erravam? Será que a prática da desassociação, como é feita, é realmente um ato de amor para com o pecador? É assim mesmo que Deus age? Ou conforme lemos na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, de 11 a 32. Na verdade, como ilustrado nessa parábola, Deus está atento mesmo de longe à situação de quem peca. E assim como o pai da ilustração, não exige um arrependimento forçado do pecador, nem o isola da convivência com os demais, para fazer pressão ou chantagem emocional, até o pecador se reajustar. Então veja o que disse Gerson e Catiane em uma carta que eles escreveram sobre a sua saída da organização das Testemunhas de Jeová. Realmente, a maneira que Jesus tratava as pessoas que eram consideradas pecadoras pelos líderes religiosos do seu tempo é muito diferente da maneira que as Testemunhas de Jeová atualmente tratam as pessoas que são desassociadas, pessoas que são consideradas também pecadoras. Então, o tratamento que Jesus dava aos pecadores é totalmente diferente do tratamento que atualmente as Testemunhas de Jeová dão aos que eles consideram pecadores. Sabemos que Deus está sempre pronto a perdoar, conforme diz o Salmo 86, verso 5. Será que as comissões judicativas das Testemunhas de Jeová, que se formam para julgar alguém, têm prontidão para perdoar quem erra? Ou primeiro querem saber os detalhes do pecado para julgar a gravidade do erro? Será que Deus age assim? Escrutinando e registrando nos mínimos detalhes os pecados da pessoa? Ou ele perdoa amplamente? Realmente, a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos batizados, nossos pecados são apagados. Então Deus não vai ficar perguntando detalhe por detalhe sobre os pecados que cometemos. Então Gerson e Catiane continuam dizendo assim: entendemos que Deus não é mesquinho em relação ao perdão que estende aos errantes, e age de maneira compassiva para com os arrependidos, conforme declarado em Isaías capítulo 1, versículo 18. Embora seus pecados sejam como escarlate, serão tornados brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o pano carmesim, se tornarão como a lã. Então, quando a pessoa realmente se arrepende,
que reconhece os seus erros, Deus promete perdoar. E embora os pecados sejam como carmesim, se tornarão branco como a neve, conforme mostra Isaías. Então, quando Deus perdoa, todos os pecados são apagados. Em relação à suposta base bíblica para a prática de não falar nem cumprimentar pessoas desassociadas, conforme ordena o escravo fiel e prudente, no livro Continue a Amar a Deus, entendemos que essa base é inadequada, porque a publicação citada faz uso isolado de textos para justificar tal tratamento. Uma leitura atenta e honesta da segunda carta de João, em especial o versículo 7, vai nos fazer entender que os cristãos não devem cumprimentar nem receber em seus lares aqueles que se mostram por suas ações e ensinos que são anticristos. Ou seja, quem nega a Cristo e a Deus. Será que todos, ou a maioria das pessoas que saem da organização das Testemunhas de Jeová, deixam de acreditar em Deus e em Cristo? Ou passam a ensinar a outros dessa maneira como anticristos? Claro que não. A maioria dos que saem da organização das Testemunhas de Jeová é porque não concordam com seus falsos ensinos, e não porque deixaram de acreditar em Jeová e em Jesus. Deixaram de acreditar nos falsos ensinamentos, falsas interpretações. Continuando, diz assim, o texto de 1 Coríntios 5,11 menciona que se deve deixar de ter convivência com quem se chama irmão, mas que pratica os pecados ali mencionados. Então é preciso duas situações. Primeiro, que a pessoa esteja entre irmãos sinceros e se identificando também como irmão. E segundo, que esteja praticando alguns dos pecados ali mencionados. Interessante que o texto não menciona que discordar dos ensinos de uma organização religiosa seja um motivo para desassociação. Então aqui está mostrando claramente que é para deixar de ter convivência com pessoas que se chamam irmãos e que praticam os pecados conforme delineados em 1 Coríntios 5,11, que vivem fazendo aquilo que desagrada a Deus e se chama irmão. Então não se pode ter convivência como irmão com a pessoa que não obedece aos ensinamentos da palavra de Deus. Mas mesmo assim isso não é motivo para deixar de falar com aquela pessoa. Só não pode se associar, ter comunhão espiritual. Além disso, o texto de 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15, que também trata da questão da disciplina entre os cristãos, menciona que quem erra pode ser privado da convivência com outros, mas não pode ser considerado como inimigo, devendo ser aconselhado como irmão. Então, se a pessoa deve ser aconselhada, então é claro que se pode falar com a pessoa. Só não pode ter convivência, só não pode ter um relacionamento espiritual, porque aquela pessoa não está obedecendo a palavra de Deus. Mas isso não significa que não se deve falar, que é proibido falar. Não, aqui está dizendo que se deve aconselhar aquela pessoa para que ela realmente volte a fazer as coisas certas. Ainda mais, o texto de Tiago 5, 19 e 20 mostra que qualquer pessoa amorosamente pode tentar ajudar alguém que erra a voltar para os caminhos de Deus. Então, como é que uma pessoa pode ajudar alguém que erra a voltar para os caminhos de Deus, se essa pessoa é proibida de falar com aquela pessoa, se não pode nem cumprimentar? Então, para que alguém possa fazer um pecador voltar para fazer a vontade de Deus, é preciso falar com ela. Então, se for proibido falar, como é que a pessoa vai convencer? Então, esses versículos revelam dois pontos interessantes, que se pode falar e cumprimentar os considerados pecadores, que não significa necessariamente conviver com a pessoa, e que isso não é
propriedade exclusiva dos anciãos. Então aqui mostra claramente que nós podemos falar com qualquer pessoa. Só não podemos ter convivência. Não podemos aceitar o ensino que nega ao pai e nega ao filho, que são os anticristos. Então, se a pessoa não é o anticristo, não negou o pai, não negou o filho, se a pessoa cometeu um erro, então nós podemos falar com aquela pessoa, podemos cumprimentar aquela pessoa, podemos tentar ajudar aquela pessoa a voltar do erro para fazer a coisa que agrada a Deus. Então não se pode ter uma convivência com aquela pessoa, chamar de irmão, como se aquela pessoa vivesse na comunhão da igreja. Não. Aquela pessoa, se estiver cometendo erro, ela deve ser ademoestada, deve ser realmente reprovada nos seus erros. Mas, de maneira alguma, se deve deixar de falar com uma pessoa ou cumprimentar a pessoa por causa disso. O que a Bíblia condena é a convivência, é a pessoa participar dos atos que aquela pessoa pratica. Não tem nada a ver cumprimentar, porque Jesus, conforme nós observamos, ele falava com as pessoas que eram consideradas pecadoras pelos líderes religiosos de seus dias. Jesus falava. E do mesmo modo nós também podemos falar, imitando Jesus, seguindo o exemplo de Jesus. Então, conforme nós observamos, o amor verdadeiro é o amor que realmente ama até os inimigos. Esse é o amor que nunca acaba. Jesus disse que nós devemos amar até os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. E não deixar de falar com uma pessoa só porque aquela pessoa não pensa como nós, discorda de algum ensinamento que nós acreditamos ser o verdadeiro. Isso não é correto, deixar de falar com uma pessoa por causa desses motivos. O que a Bíblia diz é que não podemos ter convivência com pessoas que vivem fazendo as coisas erradas. Ter convivência, mas nós podemos falar, podemos dar um conselho para a pessoa abandonar o erro e voltar para fazer a vontade de Deus. Nós podemos fazer isso. A palavra de Deus não nos proíbe de forma alguma. Espero que essa breve explanação seja de proveito para você, que Deus lhe abençoe. Até a próxima.